tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de dezembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2498, tem 6 páginas, 45 elogios e 13 máximos. O tema é agendador consciêncio terápico. A especialidade é a consciência terapia. Quem redigiu o verbete se dedicou muito ao trabalho foi a nossa professora Silvana, que está aí muito bem assessorada. Definição. O agendador consciência terápico é a consinhoma mulher voluntária da Organização Internacional da Consciência Terapia, a OIC, capacitada tecnicamente a atuar na função assistencial de acolhimento, suporte e esclarecimento prévio do candidato a evoluciente nas diversas modalidades de atendimento, realizando a entrevista de agendamento, a marcação de horários e o convite à participação em curso. O sigilo pensênico, a asepsia holopensênica do ambiente, a pressão holopensênica sadia da concretização intrafísica dos cursos consciencioterápicos, a afinidade pensênica dos contatos interdimensionais, o holopensênico pessoal da higiene consciencial, o holopensênico pessoal da saúde consciencial, a ausculta preliminar aos atendimentos consciencioterápicos, a antessala dos atendimentos consciencioterápicos, os primeiros socorros prestados ao evoluciente, o roteiro de entrevista de agendamento, o timing assistencial do agendador sincronizado com o timing do evoluciente, o trafor da empatia sendo determinante para o rapport interconsciencial, o posicionamento cosmoético do não acumpliciamento frente à pusilanimidade do evoluciente. Eu li apenas umas 5 linhas, tem mais de 20 a patologia. A assimilação simpática, a desassimilação simpática, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, os insights recebidos dos amparadores, a escagem inconsciente, a escagem consciente, a sustentabilidade energética, a ficha evolutiva pessoal do agendador, a equipe extrafísica de para-agendadores. Agora, nós temos aí na argumentologia, a tabelologia, com 26 confrontos entre as características conscienciais favoráveis e desfavoráveis ao agendador consciencioterápico. Vale a pena ver esses 25 itens. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Célula assistencial, consciencioterapeuta, empatia receptiva, oportunidade de ajudar e técnica da desassedialidade direta. Frase enfática. A condição de agendador consciencioterápico permite o exercício autoconsciente de coadjutor dos amparadores no max-mecanismo interassistencial, visando o melhor para o evoluciente. Você já experimentou a coadjuvância na assistência à saúde consciencial? Em benefício de quem? Próprio ou de outro? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega-análise aí, com João Paulo, são 22 itens. Suporte, empatia, apoio, fraternismo, encaminhamento. Atendimento, acolhimento, autoprontidão, discrição, capacitação. Coadjuvação, compreensão, confiabilidade, sustentabilidade, responsabilidade. Autodisponibilidade, consciencioterapia, interassistenciologia, interaciologia, perfilologia, amparologia e voluntariologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é megalaboratoriologia, o argumento é intrafisiológico. Eu chamo a atenção que esse verbete tem 3 páginas e ele é muito denso. Tem 23 contrapontos, tem 5 megapensênios e tem 123 itens. É bom a pessoa ler com calma para poder captar. São 3 páginas, mas estão densas. Professor, em tertúlias anteriores, o senhor falou sobre homossexualidade
e criticou severamente o espiritismo. Compreendo que, se há tantos seguidores na Conscienciologia, é porque algo de bom tem sido aproveitado dessas informações conscienciais. Porém, sou gay e não me sinto nem um pouco abalado em minha existência no que se refere à minha sexualidade. Depravação sexual e orgias não fazem parte da minha vida. Entretanto, gostaria de saber se um homossexual é realmente bem-vindo dentro da Conscienciologia, sem qualquer pré-julgamento em questões energéticas. Creio que também possa auxiliar em assistências extrafísicas. A Conscienciologia aceita de bom grado o público, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros? Posso ser conscienciólogo sem seguir as ideias que o senhor coloca? Olha aqui, eu não sou contra, em tese, a ninguém. Cada um tem o direito de fazer o que bem entender. Na minha vida toda tenho ajudado legiões de homossexuais e tenho um monte de amigos, inclusive lésbicas, são meus amigos. E tem muita gente que trabalha conosco dentro da Conscienciologia, que são lésbicas e são homossexuais. Agora, o único problema de homossexuais que eu falo, para chamar a atenção dos meus amigos, que nós fazemos aqui é a tarefa do esclarecimento. A gente não fica passando a mão nos outros só para consolar, não, que isso é tapiação. Assim, nós já viemos há milênios tapiando uns aos outros. Agora o processo é falar tudo na cara com impacto-terapia. Fratura exposta e soco na cara. É a única saída da gente falar a realidade. Então, o que é que tem com a homossexualidade? Eu acho que cada um faz do corpo o que bem entender. Tem tanta gente aí que até suicida. Ela é dona do corpo, ela que sabe o que vai fazer. Eu respeito todos os direitos das pessoas. E acho que é assim que a gente tem que viver. Agora, tem um problema que eu sempre abro o olho daquela turma de meus amigos que são homossexuais e lésbicas, que é o processo da paramutação. Ou seja, por exemplo, esses dias mesmo nós mostramos aqui que na internet tem um homem lá que durante muito tempo fez a transexualidade e ele agora está querendo voltar a ser homem de novo. É isso que é o problema sério. A hora que chega nesse nível, a pessoa não sustenta a morfologia, a forma do veículo de manifestação dela. Agora, isso piora mais, não é no corpo, é a reflexão que isso tem no psicossoma. A hora que chega no psicossoma, a pessoa fica, então, como se fosse uma transfiguração o tempo todo. Ela não consegue manter a forma com o tempo. Agora, eu não sei, aí depende do caso, da pessoa, quantas vidas ele vai ter daquele jeito. Agora, o que a gente nota é isso. Eu trabalhei muito no Espiritismo, você sabe, o Espiritismo é uma seita cristã. E essas seitas todas estão cheias de homossexuais, tem um monte de pedófilo no meio, é igual a Igreja Católica, está cheia de padre que é homossexual e pedófilo. Então, isso aí é que a gente tem que estar de olho. Agora, o que é que se passa? Essa turma toda que eu vi durante muito tempo, muito antes da transexualidade, eu já falava, o dia que houver as cirurgias, que a pessoa se transforma em sexo, ela vai mudar de sexo, depois ela vai querer voltar atrás. Por quê? A homossexualidade, olha bem seu caso, o que é que eu vou falar? Ela não satisfaz o processo, porque é antibiológico. Tudo que vai contra a biologia não admite mutilação. Então, o que é que se passa? Com o passar do tempo, isso não satisfaz. É tanto que eu tenho procurado na minha vida um casal de gays, de homossexuais, que tenha completado as bodas de ouro de 50 anos. Eu nunca achei. Eu procurei aqui, procurei na Europa, procurei em São Francisco, procurei nos Estados Unidos todo, um monte de coisa, conversando com meus amigos, tudo isso. Não vi ninguém. Tinha, por exemplo, eu tinha esperança de encontrar um casal de lésbica que eu conhecia lá no Rio. Aí, lá pelas tantas, já estava com um monte de anos lá junto, de uma hora para outra mudaram os casais. Por quê? É o processo da satisfação. A pessoa não fica satisfeita com aquilo que ela tem. Ela quer sempre mais. E aquilo não satisfaz. Essa insatisfação, então, é que dá alteração no problema da morfologia, na forma de manifestação, do veículo de manifestação. É isso que eu quero que você entenda. Agora, nós temos aqui as portas abertas para todo mundo. Nós não olhamos raça, não olhamos etnia, não olhamos idade das pessoas, não olhamos nada disso de onde ela vem, nem nível, vamos dizer, de educação ou cultural. Nós topamos a parada para tudo. Outra coisa, acho que quem quiser casar, do jeito que quiser casar, que case.
Eu não sou contra nada disso. A única coisa é que a gente tem que expor o que é que se passa. Quanto à religião, eu quero te dizer que religião já era. Daqui a alguns milênios, quando esses fanáticos religiosos adoçar um pouco a cabeça e melhorar a teológica, as religiões vão acabar. Já estão começando a acabar. Você sabe que é só pegar aí na internet, esses dias eu li aí, já tem vários países e alguns deles já tem mais da metade da população que é totalmente contra a religião. Isso vai ser inevitável porque a religião é que tem provocado, através da história humana, todas as grandes guerras e as lutas armadas, os processos de conflito armado, tudo tem uma base de processo religioso. Porque a pessoa religiosa, ela chega lá, acha que o Deus dela é superior a todos os outros deuses. Aí começa a briga e o negócio vai longe. Então, pense bem nessa situação. Outra coisa, nós estamos apresentando a Conscienciologia como uma ciência nova. Nós chamamos mesmo que é a ciência da ciência de propósito. Por quê? Ela trabalha com o parapsiquismo, a multidimensionalidade, a cosmoética e o princípio da descrença. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que nós chamamos de descrenciologia. É o princípio da descrença. Por exemplo, onde você estudou, não tem esses processos nossos, olha lá, o banner que nós temos escrito. Não acredite em nada que eu estou falando, aquilo que está escrito, os livros que eu escrevi, tudo isso nós temos aqui. Faça a sua experiência pessoal e tire a sua conclusão. Pega ou larga, o problema é seu. Agora, nós temos liberdade para a pessoa fazer tudo isso aqui. Nós já temos muita gente aí que já está estudando o processo da Conscienciologia a partir desse princípio da descrença. Sem ele, é difícil a gente chegar lá. Pensa bem, então, o que nós queremos dizer com o princípio da descrença, que isso vai ajudar muito você. E qualquer coisa, ó, minhas saudações, portas abertas, apareça aqui quando você quiser. Vamos debater. Aqui é local de debate, tá? É um debate sem briga. Nunca ninguém deu tapa na cara do outro aqui. Muito embora eu fale que é impacto terapia, soco na cara e fratura exposta. A gente fala a verdade, daquilo que é verdade relativa de ponto. Agora aqui, no verbete do DAC, em Priorologia, página 8, quarta linha, poderia expandir os sentimentos extremados geram as interpretações do grupo kármica, porque pelos sistemas que se amarram as cordas. O problema todo é o seguinte, interpretação grupo kármica é processo de corda. Então você vai pegar uma corda, você não amarra pelo meio, você amarra pela ponta. Então veja, esse processo da interpretação é a ponta de uma pessoa com a ponta de outra consciência. Aquilo ali então mistura, o processo fica o grilhão. É isso aí. Agora, esse grilhão são sentimentos extremados. Quase sempre um processo de fanatismo. Fanatismo disso, fanatismo daquilo, que leva a pessoa a ter isso. Então, sentimentos extremados é que gera as interpretações do grupo kármico. Por quê? Pelos extremos que se amarram as cordas. Você não vê amarrar as cordas de outro modo. É pela ponta. Pensa nisso aí. Essa ponta, geralmente, é o extremo aí dos processos. Então, a metáfora que nós estamos falando, eu acho muito lógica, está muito óbvia. Pensa bem. Agora, a verbetógrafa. Em Pensenologia, página 1, terceira linha. Pensenologia. Como é realizado o sigilo pensênico se a plateia extrafísica consegue auscultar nossas psicosferas? Como é que é? Pode repetir a pergunta, professor? Como é realizado o sigilo pensênico em função da plateia extrafísica? O sigilo pensênico é uma questão de treino mesmo. Você, no momento em que está em contato com o evoluciente, no momento em que faz a entrevista, no momento em que tem acesso a uma série de determinadas informações que dizem respeito só ao evoluciente, esse sigilo é mantido no momento em que você corta, atendeu, fez a entrevista, colheu as informações, informou ao consciencioterapeuta aquilo que é estritamente necessário naquele momento e depois se desconecta com aquilo. É não pensenizar nada a respeito do evoluciente ou a respeito do que ele traz de informação para você. E é dessa forma. Isso tem sim um contexto com o extrafísico, né? Não ficar evocando situações e que foram trazidas no contexto desse primeiro contato com o evoluciente. Agora,
Na fatologia, página 1, segunda e terceira linhas. Qual é o roteiro de entrevista de agendamento e como é ajustado o timing assistencial do agendador sincronizado com o timing do evoluciente? O roteiro de entrevista é um documento que os agendadores utilizam no momento da entrevista em si. Isso é um resguardo para o próprio agendador assegurar que todas as informações necessárias sejam colhidas. Então, desde que esse roteiro é preparado da seguinte forma: o primeiro item lá é informação com relação ao que é a consciencioterapia. Isso independente de quem seja esse evoluciente. Se é um evoluciente que já tem conhecimento do que é conscienciologia, do que é consciencioterapia ou não. E as informações seguintes. Então, dentro desse contexto da consciencioterapia, existe o evoluciente. E aí se esclarece o que é o evoluciente. Quando a gente traz essa informação para o evoluciente, está chamando a própria pessoa para o seu papel naquele contexto, que é um papel diferenciado de um paciente, de alguém que vai ser atendido numa forma de atendimento convencional. E esse roteiro, as demais etapas têm o mesmo sentido. É trazer as informações que são necessárias para que o evoluciente se organize para a sua vinda, se organize para os seus atendimentos consciencioterápicos. Então, ele é uma medida de segurança para o próprio agendador, não esquecer de nada e falar tudo o que é necessário. E também um instrumento que ajuda o próprio evoluciente a se situar para o papel que ele está assumindo a partir daí, então. A questão do time assistencial não é uma questão só de ajuste ou de se ajustar. As agendadoras, principalmente as agendadoras de atendimento consciencioterápico, nós trabalhamos com um celular. São 2 aparelhos de celular com números diferentes, e esse celular está constantemente conosco. Esse timing a que eu me refiro o atender a esse telefonema de prontidão. Isso pode acontecer num final de semana, isso pode acontecer num feriado, isso pode acontecer à noite. Esse ajuste do time é o atender, o dar a resposta, o acolher inicialmente, naquele momento que o evoluciente decidiu: eu vou fazer a consciencioterapia, eu vou pedir ajuda, é nesse momento que eu estou pronto a me trabalhar. Então, esse é o ajuste do time, né, do agendador com o evoluciente a que eu me refiro. Em fatologia, página 1, quarta linha. O trafor da empatia sendo determinante para o rapport interconsciencial. Como continuar a TANES quando você, sendo consciencioterapeuta, percebe que seus trafores não são compreendidos pelo assistido? Quais os critérios para ser consciencioterapeuta e o porquê desses critérios? Como se dá outorga para atuar? Vamos por partes. Com relação aos critérios para ser consciencioterapeuta, a professora Fátima apresentou recentemente o verbete evoluciente e eu acho que essa pergunta foi feita. Então, quem é consciencioterapeuta hoje no AIC, antes de tudo, tem um critério de formação, que ou é médico ou psicólogo. A pessoa tem que ter um tempo já atuante na conscienciologia, de conhecimento da ciência da conscienciologia em si, e para atuar como consciencioterapeuta, eles ainda passam por um curso para a formação de consciencioterapeutas que é realizado aqui mesmo no AIC. Esse critério, pelo menos com relação à formação, existe por uma questão técnica mesmo. Quem são os profissionais aptos a atuar com a ciência, com a assistência à saúde da consciência? É o médico que tem uma formação, um conhecimento da fisiologia do evoluciente, e o psicólogo que, teoricamente, me corrijam quem estiver errado, quem for psicólogo ou médico, o psicólogo que tem o conhecimento do funcionamento da psique da pessoa que está sendo atendida. Então, não dá para ser qualquer formação. Eu sou assistente social. Isso não me permite fazer uma intervenção de cunho técnico no contexto consciencioterápico. Portanto, eu não posso atuar com essa formação, atuar como consciencioterapeuta. A outra pergunta, professor, você pode repetir o começo? O caso é o seguinte. A primeira parte da pergunta? Pois é, você quer saber aqui
Como continuar TARES quando você, sendo consciência terapeuta, percebe que seus trafores não são compreendidos pelo assistido? Agora a outra. Quais os critérios para ser consciência terapeuta e o porquê desse critério? Como se dá outorga para atuar? Então, assim, essa primeira parte dos seus trafores serem reconhecidos pelo assistido, eu penso assim, o agendador, ele não é um consciencioterapeuta. Se a pessoa está no contexto, está vivenciando o papel de consciencioterapeuta ali na hora, não cabe a ele ficar preocupado com o reconhecimento dos seus trafores pelo assistido. Não é isso que está em contexto. O que compete, né, que eu penso ali, se tiver algum consciencioterapeuta por aqui, por favor, me ajude. O que compete a ele ali naquele momento é ajudar o próprio assistido a reconhecer e a perceber os seus próprios trafores, e não se preocupar com os trafores dele ali naquele momento da assistência. Eu não sei se eu respondi corretamente, foi isso que eu entendi da pergunta? Agora, em Fatologia, página 1, segunda linha de baixo para cima. Favor esclarecer o fortalecimento do agendador para lidar com diferentes tipos de patologia sem adoecer. Então, esse fortalecimento se dá na prática mesmo. O agendador, ele acessa tanto energeticamente, tanto pensenicamente, os mais variados tipos de patologia. No momento da entrevista, quando a gente preenche o cadastro do evoluciente, existem questões muito relacionadas a questões de saúde, física, mental. E nessa entrevista, nesse contexto, aparece muita coisa, muita patologia relacionada àquele evoluciente em si. Esse fortalecimento se dá na prática, quando você começa a perceber as assimilações que você faz e a necessidade da desassimilação. Quando você começa a perceber a necessidade de acoplar com aquelas informações, de acoplar com aquele evoluciente naquele momento, mas a necessidade de se fortalecer, de se preparar para não se contaminar. Então isso se dá com a prática, com o EV diário, com a aplicação da sua atenção no seu parapsiquismo. É assim que se faz. Mas é com o tempo mesmo. Em Efeitologia, página 2, favor explicar o efeito otimizador dos processos de antessala nos atendimentos consciencioterápicos. O efeito otimizador dos procedimentos de antessala nos atendimentos consciencioterápicos. Esses procedimentos de antessala que eu me refiro, é todo o contexto de preparo para os atendimentos consciencioterápicos. A entrevista, a resposta ao e-mail, o atendimento telefônico, a abordagem feita ali, né, tete a tete, mas todo um conjunto de ações que vai desde o passar a informação do que é a consciencioterapia, do horário a ser realizado, dos procedimentos, dos critérios, com relação a um curso, por exemplo, até o momento do atendimento. A devolutiva que o agendamento tem dos próprios consciencioterapeutas nesse contexto é que todo esse preparo, todo esse cuidado, toda essa atenção ao evoluciente, inclusive com informações que possa ajudá-lo a trazer questões suas para o próprio atendimento, que isso otimiza, que isso facilita o processo, principalmente quando se trata de um atendimento intensivo, por exemplo, onde o evoluciente ele faz todo o seu processo consciencioterápico, desde abrir a sua demanda, trabalhar e fechar o conteúdo que ele trouxe em 5 dias, ou um atendimento pontual, que é um único atendimento. Essa questão do tempo, ela é importante nesse processo consciencioterápico. Então, quando o agendador consegue situar esse evoluciente para o que ele vai fazer, e ele vem preparado, ele vem mais aberto para esse atendimento consciencioterápico, isso otimiza o processo de atendimento dele. Isso tem um resultado positivo no seu processo de atendimento. Na página 1, a 7ª linha,
A autoprontidão assistencial em diferentes contextos. Como é que é? 7ª linha na página 1, fatologia. A autoprontidão assistencial em diferentes contextos. Essa autoprontidão, você está disponível mesmo para assistência no momento em que ela se situar. Por exemplo, nós temos uma rotina de trabalho, temos um horário de trabalho, somos todas voluntárias da OEC. Para a própria organização do trabalho, tem fulano trabalha em tal dia, a agendadora X trabalha em tal horário. Isso não quer dizer que a gente fique fixo e rígido naquele contexto, naquele horário. Por exemplo, eu tenho um horário disponibilizado para fazer uma entrevista X com o evoluciente em tal horário. Aquele evoluciente, naquele momento, não pode, por uma questão de trabalho, por uma questão de algum compromisso. Então, essa flexibilidade, essa autodisposição para ir, inclusive, num final de semana, num sábado, num domingo, num feriado, para se adaptar às necessidades do evoluciente, para que ele consiga chegar, isso está relacionado com essa autoprontidão. Quando eu atendo um celular à noite, em casa, para esclarecer o evoluciente, receber o evoluciente, acolher o evoluciente, isso está relacionado com essa autoprontidão, entendeu? Correto. Agora na página 3, mitologia, o segundo mito aqui. O mito da pensinização secreta. Esse mito da pensinização secreta tem a ver com o sigilo pensênico que eu falei no início. Não adianta o agendador achar, por exemplo, termina uma entrevista e faz algum tipo de julgamento, faz algum tipo de pensene, de contra-pensene, de pato-pensene com relação ao que o evoluciente disse, ou com relação ao evoluciente em si. Então não adianta achar que o que ele pensenizou, apesar de não ter sido verbalizado, não tem um efeito, porque tem. Isso ecoa extrafisicamente, isso respalda, isso se reflete de alguma forma no próprio evoluciente. Então, é chamar a atenção para que isso é um mito mesmo. Então, esse cuidado com esse sigilo pensênico, com essa asepsia pensênica que a gente tem que ter nesse momento do trato com o evoluciente, é uma questão muito séria. A gente tem que estar atento o tempo inteiro. Então, obrigado. Por nada. Na página 1, em fatologia, na 4ª linha, você poderia falar sobre o posicionamento cosmoético do não acompliciamento frente à pusilanimidade do evoluciente? Em alguns momentos, Kátia, o agendador ele tem que ter uma postura mais firme com o evoluciente. Então, por exemplo, o evoluciente liga entre mandada avisando que vai faltar. Vou faltar o atendimento. Tem lá sua justificativa, tem lá suas explicações, mas o agendador sabe que essa falta tem relação com o contexto dele, tem relação com o processo que ele está vivenciando. Então, a gente se posiciona, olha, fulano, realmente não tem outro jeito de você se organizar, essa falta ela tem uma implicação, se reflete no seu trabalho. Ou então, o evoluciente está em lista de espera para os seus atendimentos, e quando a gente aciona, esse horário eu não posso, não vou poder. Chama para um outro vaga, mas esse também não passa. Fulano, você de fato quer fazer os seus atendimentos? Uma série de possibilidades estão sendo colocadas a você. Quer fazer o atendimento? Então, esse acolhimento não é só passar a mão, não ser carinhoso, ser afetivo. Em alguns momentos, ser firme mesmo, chamar a atenção para a responsabilidade dele. Você quer ou não quer? Você vai fazer ou não vai fazer? Entendeu? E ainda na fatologia, na página 2, na 6ª linha de baixo para cima, a falta de conhecimento da função do agendador pela CCCI. O que a gente percebe, às vezes, de informação a respeito do agendamento, é que as pessoas não conhecem o que o agendador faz. Nem sabem da existência do agendador no OEC. E não verificam. Oi? Agora sabem. Agora sabem.
E isso às vezes dificulta o processo de chegada. Como é que eu faço para marcar um atendimento? Sabendo da existência do agendador, do papel, que existe uma pessoa ali capacitada tecnicamente para fazer essa mediação nesse processo, acho que isso facilita a chegada. Tá? Então, o que a gente percebe é que a CCI não conhece mesmo o que o agendador faz, quem é, o que ele faz. Não sabia. É bem interessante, né, esse trabalho, porque quando eu fui evoluciente, vocês dão todas as explicações, né, passam todos os procedimentos, como é que vai funcionar. Então, isso esclarece bastante quem vai fazer a consciência terapia. Aí, uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: quando a consciência terapia itinera, como é que é feito esse agendamento? Eu cito na patologia, na primeira página, um agendamento à distância. Então, assim, a gente tem duas questões nessa itinerância. A itinerância do curso, que é também um atendimento consciencioterápico num outro contexto, mas todos os cursos da EC têm um cunho consciencioterápico, e a itinerância de atendimentos, que isso acontece também. Então, depende do que a gente tem no local para se trabalhar, ou com quem a gente pode contar no local para trabalhar. Então, por exemplo, em Porto Alegre, hoje a gente nós temos 3 agendadoras formadas, já preparadas e capacitadas a atuar como agendadoras à distância. Em outros contextos, esse agendamento, essa entrevista, esse acolhimento é feito aqui em Foz mesmo. Então, tem todo um preparo, tem toda uma equipe que dá suporte no local. Então, verificar qual é o hotel onde isso vai acontecer, porque não é qualquer espaço, não é qualquer local, não é em qualquer sala. Tem todo o procedimento executivo para que os atendimentos aconteçam, mas aí o procedimento de intervenção, de agendamento é feito por aqui. Se existe no local alguém com uma habilidade, com uma capacidade, que tem algumas características que facilite esse trabalho, em Curitiba, por exemplo, nós já tivemos pessoas que não são agendadoras, mas que atuaram no papel em contexto de curso e em contexto de atendimento consciência terapêutica. Tem é de que a gente chegue num ponto onde a gente consiga ter agendadores à distância mesmo, que se consiga trabalhar, concretizar esses atendimentos consciencioterápicos de uma forma mais fácil, mais rápida, mas isso implica informação também. Então, por exemplo, uma pessoa que mora num outro país e ela queira vir aqui fazer aquela consciência terapia de 5 dias, o que ela deve fazer? Bom, ela tem primeiro entrar em contato com o agendamento. Isso pode ser feito pelo nosso e-mail, que é o agendamento@oec.org.br, ou pelos nossos telefones 9921-6566, 9921-6664, ou telefone fixo 3025-1404. Onde ela vai informar qual é a necessidade dela, que tipo de atendimento que ela quer. Se não souber também, não tem problema, porque a gente informa, e a partir daí o agendamento entra em contato, dizendo quais são os dias disponíveis, qual é o período que isso é possível ser feito, qual é o gasto que ela vai ter com isso, né? E se marca a entrevista de agendamento, e a partir daí é só ela aguardar e se organizar para a vinda dela. Fora do país, a gente não tem agendadores, né? Houve já uma situação em Portugal, né? Onde esses atendimentos consciencioterápicos aconteceram, mas a gente tinha lá uma pessoa que deu suporte para isso. Então, os agendamentos aconteceram concomitantes, aqui e lá também. Mas nessas situações é por aqui mesmo. Então, esse é o caminho, né? Entrar em contato através do e-mail ou telefone. Obrigada. Silvana, na tabela, no número 14, você explicaria a empatia e a repulsa, por favor? Sim. Empatia e repulsa. Não dá para um agendador acolher, prestar as informações e atuar de uma forma assistencial se ele tiver algum tipo de repulsa com relação à consciência, quer seja a um determinado tipo de patologia, fisicamente falando, quer seja a um determinado traço da consciência. A empatia, ela é um pré-requisito, na minha opinião, ela é um pré-requisito para que o agendador consiga, de fato, se colocar no papel de coadjuntor
de amparador. Sem isso não tem como atender, sem isso não tem como assistir. Ou de qualquer forma, ou atende, mas atende de uma forma superficial, de uma forma equivocada, de uma forma preconceituosa, entendeu? O número 22, polidez e rispidez. Essa é uma outra questão a se cuidar o tempo inteiro, né? Eu disse ainda há pouco para a Cátia que em alguns momentos o agendador tem que ser firme, tem que se posicionar. E isso implica em polidez. É ser firme, é dizer o que tem que ser dito, sem mascarar, sem taponar, mas de uma forma educada, de uma forma polida. Não é para atuar com rispidez, com a falta de educação. Então, esse traço é um traço que dificulta o trabalho, dificulta o acesso à consciência, dificulta a confiabilidade do evoluciente no agendador. O traço da rispidez. E, por último, como você resolve a questão do poliglotismo e monoglotismo como agendadora? No momento, quem está resolvendo para mim é o Google. Tá bom. Eu não falo, não tenho outra língua, mas assim, isso é uma necessidade. Eu estou atuando há 6 anos no agendamento e assim, isso a cada dia fica mais necessário. A gente se vira, e pelo Google mesmo, você traduz o e-mail do evoluciente. Acontece assim, por exemplo, se vai ligar no celular do agendamento, já aconteceu de alguém falar inglês, a única coisa que eu conseguia falar era no speak English. Mas na hora, dei a sorte de estar com alguém do lado que falava e conseguia traduzir. Então isso é uma coisa que eu tenho que correr, que a maioria, acho que a gente tem hoje uma meia agendadora, porque está em processo de formação para consciencioterapeuta, né, que fala inglês. E algumas chegando ainda, que eu não sei ainda como é que está, se fala uma outra língua ou não. Mas eu me viro com isso. Não, espanhol eu leio, falo, mas também não me arrisco a falar, né, espanhol. O portunhol eu arrisco. Mas olha, isso não impediu em nenhum momento, apesar de reconhecer a necessidade de correr atrás, de ter isso como uma característica necessária, isso não impediu a chegada de nenhum evoluciente. A preocupação é agora, por exemplo, não chegou a ninguém que fale japonês ou chinês. Aí a coisa vai ficar mais feia, mas a gente se vira. Silvana, na página 1, na patologia, na segunda linha de baixo para cima, o fortalecimento do agendador para lidar com diferentes tipos de patologia sem adoecer. Eu falei isso ainda há pouco, né? E eu falei o que eu falei, Neida, que assim, que isso se dá a partir da prática, né? A partir do exercício mesmo dessa atividade assistencial. Mas principalmente da capacidade do agendador se manter conectado com o que ele está fazendo, está atento ao que ele está fazendo. Ele não está numa função qualquer, ele está lidando com o evoluciente, ele está lidando com patologias. Então, essa acuidade, essa atenção com a possibilidade dele adoecer e se contaminar tem que ser constante. Então, trabalhar as energias, fazer a desassimilação, isso é um exercício do dia a dia do agendador, tem que estar na prática dele, senão adoece mesmo. Senão se contamina mesmo. Qual a diferença que você faz do agendador para o enfermeiro, então, já que você falou que está lidando todo dia com patologia? Como é que é? Qual a diferença que você faz do agendador com o enfermeiro? Com o enfermeiro? Você falou que o agendador está lidando todo dia com patologia, né? E o enfermeiro? O enfermeiro ele é até citado aqui como sinônimo, né? Enfermeiro consciencioterápico. O enfermeiro em si, na sua atividade, penso eu, que tem também os seus cuidados para não se contaminar. Cuidados práticos, por exemplo, usar luvas, descartar a seringa que usou. E o agendador tem um outro critério, que tem a ver com o seu processo energético, tem a ver com a sua acuidade, tem a ver com a sua atenção parapsíquica, tem a ver com a sua autoconsciencioterapia constante. Entendeu? Ok, obrigada. Silvana. Oi. Então, durante esses anos, eu agendei algumas vezes com você, atendimento consciencioterápico. Achei muito bacana, porque o que me chamou a atenção foi a sua rapidez na resposta. Isso dá uma tranquilidade para nós, evolucientes. É muito bom ter essa rapidez. Aí, dentro disso, eu queria te perguntar, aqui na página 5, na tua bibliografia específica, o item 3, você trouxe um artigo onde você fala aqui da Flávia Cerqueira e da Natália Fontes, né, o agendamento consciencioterápico, proposta de caracterização
de voluntariado técnico na consciencioterapia. Você poderia falar um pouquinho as características que formam ou que compõem esse agendador, características que são mais utilizadas ou mais focadas, ou que precisam ser mais desenvolvidas? Você está se referindo ao artigo da Flávia e da Natália, é isso? Isso. Uhum. A Flávia e a Natália escreveram esse artigo num momento de um agendamento, onde, da equipe de agendamento, onde a gente parou para se capacitar de forma técnica. Então, assim, o agendamento, ele sempre existiu na história da consciencioterapia, desde o Nike. Do que eu sei desse processo de formação, dessa atividade, era inicialmente só para registrar mesmo, preencher o cadastro, de uma atividade mais burocrática. Na prática desse exercício, dessa atividade do agendamento, é que a gente foi vendo que o trabalho não era só esse, que o trabalho tem uma questão técnica, que o trabalho tem uma questão assistencial e uma importância muito grande desse contexto da consciencioterapia. Então, nós passamos a nos preparar de forma técnica, no sentido, existiam reuniões periódicas, quinzenais, com temas a serem discutidos, com questões a serem discutidas relacionadas à abordagem do evoluciente, por exemplo, ao perfil do evoluciente. Então, em alguns momentos, chamávamos consciencioterapeutas que pudessem dar o suporte, em outros éramos nós mesmas, agendadoras, nos capacitando para isso, através das leituras de verbete, através de discussões de situações em que vivenciávamos aquele contexto. Então, esse artigo foi no momento em que a gente passou a reconhecer, e a própria consciencioterapia passou a reconhecer, o agendamento enquanto uma especialidade da consciencioterapia. Não é só uma função administrativa meramente, não é uma função puramente burocrática. Tem uma função técnica e ela está ligada a uma especialidade que é a consciencioterapia. Né? Entendi. Então, agora com relação às características, vamos pensar. Para quem está lá, por exemplo, se você usou aqui agora, no seu processo, que uma das coisas que deixa tranquila é essa resposta de imediato. Então, esse agendador, ele tem que ter um conjunto mínimo de características, de traços, que possibilita essa atuação. Então, essa autodisposição, a empatia, a responsabilidade, a capacidade do sigilo, porque isso não é qualquer pessoa que tem. E o sigilo não precisa, o sigilo verbal. Né? Então, tem um conjunto, mas eu acho que o principal, Fabiana, nesse contexto é a capacidade de acolher, a capacidade de entender o outro no momento em que está precisando de ajuda, seja lá quem for. Né? A gente faz a entrevista e atende como evoluciente, desde uma pessoa que desconhece a consciencioterapia a um EPICOM, né? Que naquele momento também é evoluciente. Então, essa capacidade de acolhimento, de entendimento, ela é necessária. Então, tem muito mais características aí que são importantes, mas é um conjunto. Essa capacidade de acolhimento, essa disponibilidade para assistência é o fundamental. Te pergunto isso porque eu tenho um amigo que não conhece nada a respeito aqui das nossas ideias e está passando por várias dificuldades muito sérias. E seria muito interessante passar para ele essa possibilidade. Então, eu vou pedir para ele entrar em contato com vocês, para mesmo sem conhecer, né, mesmo sendo a primeira vez, como você está trazendo isso, acho que talvez seja uma oportunidade boa para ele. Sim. Obrigada. Silvana, oi? Esse item, né, da fatologia, que você já comentou, na quarta linha, no final da quarta linha, o posicionamento cosmoético do não acompliciamento frente à pusilanimidade do evoluciente, tem relação com o último binômio, na página 3, binômio ingerência-respeito? Sim, comentei, mas isso tem uma relação sim. Esse posicionamento é o fato do agendador ter que, em alguns momentos, se posicionar mesmo de forma cosmoética com o que o evoluciente está dizendo, seja com relação
a informação de vou faltar aos atendimentos, ou está posicionando-me com relação ao dia e horário ali, que surge a vaga para ele iniciar suas atividades. E o agendador tem que ter, olha, fulano, você quer fazer os seus atendimentos ou não? Essa falta vai comprometer o seu processo consciencioterápico. Agora, essa relação com a ingerência e respeito porque eu posso fazer uma colocação, eu posso fazer me posicionar, fazer uma intervenção sem desrespeitar o posicionamento do evoluciente, porque a escolha é dele. Né? A escolha, o posicionamento é dele. Se ele vai faltar nos atendimentos ou não, se ele vai iniciar os atendimentos dele ou não, é do próprio evoluciente. Então, isso tem que ser feito de uma dose certa, tem que ser feito com discernimento, tem que ser feito na medida correta para fazer isso. Certo. O que não dá é para o próprio agendador ficar em cima do muro e não se posicionar. A informação é dada, o posicionamento é feito, mas quem decide é o próprio evoluciente. Certo. E tem como conciliar com o trinômio, esse primeiro trinômio, essa situação aí? Trinômio interassistencial, acolhimento, orientação e encaminhamento? Sim, também tem relação. Isso geralmente, esse acolhimento, orientação e encaminhamento, isso é feito o tempo inteiro, não só no primeiro contato do evoluciente com o agendamento, né? Então, esse trinômio, a base da assistência, né, que eu posso dizer, isso é feito o tempo inteiro. E, de fato, está sim relacionado com tudo que foi dito até agora, com o que você trouxe agora nesse contexto. Silvana, aqui no B, Renzo, eu gostaria que você comentasse, por gentileza, a partir de uma experiência pessoal que eu tive no agendamento contigo, aqui na página 4, na tabela, o item 13, descrição. Eu me senti muito confortável, né, com a sua descrição pensênica na hora de fazer os contatos, o agendamento. Eu acho que nesse momento a pessoa está numa condição um pouco mais fragilizada e quando ela percebe que existe esse respeito que foi comentado, né, essa descrição pensênica sem julgamentos, que eu acho que o acolhimento na prática, né, o acolhimento cosmoético na prática. Você poderia passar um pouco mais dessa sua experiência, no caso, dessa descrição? Eu acho que essa descrição se dá a partir da capacidade que o agendador tem de empatia. Se colocar no lugar do evoluciente como alguém que naquele momento está precisando de ajuda, naquele momento está numa situação mais vulnerável, que naquele momento tem que expor, está falando a respeito de algumas coisas que são íntimas, se eu consigo me colocar nesse contexto, o que eu ia querer para mim ali naquele momento era alguém que conseguisse me ouvir e me acolher sem julgar, sem pensenar nada, sem pensionizar nada negativa ali com relação ao que eu estava colocando. O evoluciente, quando chega, gente, alguns chegam com muita tranquilidade, mas é muito comum o evoluciente chegar sob pressão, né? Assim, a própria decisão em vir fazer a consciencioterapia é algo difícil. Quando a gente está na entrevista ali, é o momento dele começar a pensar nele de uma forma mais íntima, nos seus traços, nas suas patologias. Se tiver com alguém ali na hora, julgando, né, assim, seja numa manifestação, no olhar, seja na voz, seja, enfim, energeticamente, como esse evoluciente vai se sentir confortável em falar sobre ele no contexto consciencioterápico? Então, eu acho que está relacionado com esse exercício da empatia mesmo, a capacidade que você tem de se colocar no lugar do evoluciente, de como você desejaria ser recebida naquele contexto de fragilidade maior, enfim, de alta exposição maior. Acho que é isso. Obrigado. Por nada. Esclarecimento policármico de um teleguiado. Qual o seu interesse? Olha, aí acontece a mesma coisa de sempre. Quem faz tarefa assistencial policármica, ele está limpando cada vez mais a sua ficha dentro dos processos da interprisão grupo kármica. Agora, o teleguiado já é uma mini peça do maxi-mecanismo com muito autoconsciência daquilo que ele faz em matéria de assistência. De modo que é um nível mais evoluído. No verbete do DAC, em autoproexologia, página 8, quarta linha de baixo para cima, favor comentar. Toda programação existencial tem as ocasiões de pico máximo que devem ser identificadas.
Prepare-se na condição de eterno aprendiz para quando a sua oportunidade chegar. Não tenha dúvida, ela virá. Omissão significa falsificação. O que nós queremos dizer aí é o seguinte: a pessoa tem que olhar, porque a programação existencial da pessoa, ela tem altos e baixos. Isso é normal. Mas agora é importante ver na hora que a pessoa tem que fazer uma determinação. Ela tem que tomar uma decisão na hora que ela vai ver. Por exemplo, o processo da dupla evolutiva, o problema da profissão, uma mudança de residência, uma alteração familiar e outras coisas nesse sentido. Isso aí tudo é importante. Agora, uma coisa muito séria é o processo da profissão. O que a pessoa estudou, até que ponto que ela vai estudar, de que modo que é. Então, por exemplo, na programação existencial, uma das coisas que a turma aí dá muito valor é o problema dela mudar de residência e vir para cá para participar da Cognópolis. Isso aí altera tudo, por causa do nível conscienciológico que ela adquire. Então, isso é importante. Agora, todo mundo tem o seu momento mais sério de decisão. E a pessoa tem que ficar, como eu estou falando, omissão significa falsificação. É preciso ter cuidado. A omissão, por exemplo, superavitária, que é a OMI super, ela é mais difícil. É a hora que a pessoa tira o corpo fora de alguma coisa que ela poderia entrar, mas que seria uma comparceria. Então, ela tem que evitar o acompliciamento ilícito. Isso é outra coisa. Agora, gente, eu queria falar aqui que o nosso Losch me deu esse livro aqui que acabou de sair. Mensalão, o julgamento maior caso de corrupção da história política brasileira. Eu comecei a ver o livro, ele fala tudo, explica tudo sobre o processo do Mensalão, com os pingos dos is da história toda até o momento. Dá, inclusive, uma relação aqui da sentença, o réu e a pena. Ele mostra aqui de 9 deles, daqueles que foram condenados, como é que foi o total, etc. Tal. Agora, é interessante, com todos os detalhes, mostra o histórico, tudo baseado nos fatos que aconteceram, contém também aí as fontes de onde ele tirou. O livro parece ser muito sério. É Marco Antônio Villa, que é o que publicou o livro, Mensalão. Isso acabou de sair, né? Está nas bancas essa semana, é coisa dessa semana aqui, que saiu. Ele é da agora. O autor é Marco Antônio Villa, com 2 L's, entende? Mensalão. Vale a pena quem quiser entender o assunto, isso aqui é uma coisa nova na história do Brasil. Vamos ver agora se o Joaquim Barbosa vai colocar o resto aí, se vai melhorar isso aí. Aqui ele está falando que esse Lewandowski tapiou, ficou com o negócio daquele que estava fazendo o relator lá, o revisor. Então ele ficou com o negócio durante meses e falou porque era muito material, era a desculpa dele. Esse cara, ele é o vice lá. Vamos ver o que é que ele vai fazer aí nesse período aí do Joaquim Barbosa. E esse é cara de pau dele. E é do Supremo Tribunal Federal. Isso é o Brasil. Vamos ver se agora a gente melhora. Se a máfia do Brasil, né, vai ser escorraçada, vamos dar um jeito nisso. Mas aqui ele fala do Lula, as bobagens do Lula desde o início, tentando tirar o corpo fora, a blindagem que fizeram da situação dele. E outra coisa, do jeito que está aqui, se a gente for admitir, o Lula seria um cara que é um exemplo mental, né? Que não sabia de nada, o que acontecia, nem nada, é débil mental. O cara que está dirigindo tudo e não sabe, ele é o principal responsável, ele fala aqui claramente, que o principal responsável é o Lula, e que até agora não tem nada, não há processo nenhum contra ele. O cara é blindado da situação. Vamos ver o que vai dar com isso. Saiu hoje, eu vi hoje uma matéria falando que o Lula está fazendo uma mobilização na Ásia, na África, para ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Não, já faz algum tempo. Né? Já faz algum tempo que essa notícia eles saiu. Entende? Isso aí para ver se ele abafa também para. Agora faz falar que houve assassinato do PT, Jundiaí, que não sei o quê. Sabe de ver isso, como é que é? Agora e agora tem a mulher dele aí, como é que é a Rose? Como é que fica a Rosemary?
Já falaram sobre os bebês da Rosemary. Vamos ver o que é que vai sair. Não é só um bebê, não, são vários bebês que ela sempre ajudou. Outra coisa, a revista Época está falando que ela aparecia como a namorada do Lula. Bem claro. Quer dizer, então, que a mulher do Lula está sabendo disso tudo. Está na cara, porque a dona falava para todo mundo que era a namorada dele. Quer dizer, ela deve ser uma das namoradas do Lula. Certo que havia uma dele aqui em Foz, não é isso? Há algum tempo, você lembra que eu falei disso aí? Vamos ver o que é que vai dar. O Brasil está começando a pôr agora as coisas dos bastidores, colocar publicamente. Vamos ver se aparece mais. Agora, essa Rosemary aí é brava. Vamos ver o que é que vai dar com esse negócio. O poder, ela mandava em todo mundo, por dentro, a mulher assim, um perigo. Mais engraçado, né? 8 anos do mandato dele, isso não apareceu nada, né? Agora não. O troço vem a furo. Agora, eu preciso saber por quê. Já deve ter mais coisa para vir. Como é que saiu? Quem é que ficou com dor de cotovelo para colocar? Esse caso da Rosemary, sabe saber? Eu ainda não sei. Quem é que é o Roberto Jefferson da história? Fala. Eu ainda não vi, ainda não sei quem é. Porque sempre tem os Roberto Jefferson da vida. Foi. Então foi aí que desencadeou o processo. Vamos ver a Rose. Né? Gente, eu devolvo aqui a nossa professora para vocês. Pode falar. Rocio, aqui na quarta linha já falou 3 vezes sobre isso, mas só para voltar. Na quarta linha da fatologia, o posicionamento cosmoético do não compreensíamento frente à pusilanimidade do evoluciente. E quando o evoluciente é muito próximo, tipo assim, irmão, eu lembro que quando eu comecei a fazer consciência terapia, daí a gente ficava, vou fazer, não sei o quê, daí, um dia não tem dinheiro, dia não tem não sei o quê, daí começou que não estava muito resolvendo, porque como que a OIC trabalha com isso? Quando as pessoas às vezes não vão porque é próximo daquele agendador ou daquele consciência terapeuta, existe solução para isso, não existe? Que foi aqui. Não, a questão é que assim, a pessoa não vai porque é próximo do agendamento, a pessoa não vai porque não se posicionou. Então, fica com vergonha de se posicionar, fica usando mais isso como uma desculpa. Não, a gente tem um critério, até porque não é para o agendador acessar informações da dupla, do irmão, da irmã, da mãe, do pai. Então, a gente tem um critério, né, de segurança também, que eu não faço o agendamento de um parente, de uma pessoa muito próxima, né? Então, geralmente é um outro agendador que faz. Então, esse posicionamento, que no momento em que ela liga, não vou porque eu não tenho dinheiro, quem vai fazer com você, quem vai fazer com a gente, é um outro agendador, não sou eu. Eu posso até falar, presta atenção no que você está fazendo aí. Mas a minha colocação é uma colocação diferente, é uma colocação de irmã, não é uma intervenção. E aí a escuta do próprio evoluciente também não é a mesma, não é a escuta de um agendador falando. Então a gente tem todo um critério para isso, para cuidar disso também. Professor Valdo, ali no enunciado, na 7ª linha, muitas vezes, na existência dia a dia, é bom esquecer os ensaios em forma de sonhos, planejamentos e esperas, enfrentando logo as vivências em forma de experimentação, realizações e acabativos. O senhor podia ampliar um pouquinho esse parágrafo para mim? O problema todo é o seguinte, às vezes as pessoas ficam só na base do ensaio. Isso é um problema apenas onírico, é um processo de sonho. A gente tem que colocar e deixar os pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Mas é preciso de vivenciar os processos, de viver, de fazer a coisa, porque senão o problema nosso vamos dizer, da Apex aí, que é a programação existencial, vai para o espaço. A pessoa não chega no complexo. O que me deu dúvida foi planejamentos. Pois é. Mas agora o problema é o seguinte, nós planejamos, às vezes a pessoa fica com um planejamento na gaveta. Ela não põe aquilo a funcionar. Agora aqui eu falo, contudo, no holopensene da autocriatividade, sempre vale trocar o artificialismo pelo naturalismo, substituindo o ruído das máquinas pelo canto dos pássaros. O jardim vivifica a residência. É aquilo que eu chamo da omniconviviologia. Isso ajuda a pessoa. Entende?
a criar, vamos dizer, um ambiente, um holopensene, uma atmosfera, a cenografia melhor. Por isso que eu estou chamando a atenção para os outros aspectos da própria vida. Agora, às vezes, a pessoa ela engaveta as coisas por fuga. Às vezes é pusilanimidade. Ela vai empurrando com a barriga. Agora, o que a gente vê que é o melhor é o seguinte: a pessoa deve enfrentar o processo em cima do lance, não deixar para depois. Eu me identifiquei muito com esse parágrafo, porque eu estou assim num momento de interregno mesmo. Eu estou lá e tocar, e tem hora que eu tenho vontade de falar assim: eu acho que eu estou demorando muito, eu vou largar tudo e vou. Sei não, mas aí você está na fase de transição. Isso aí é outra coisa. Na fase de transição, você tem que olhar o que é prioritário. É a prioridade para atender aquilo por etapas. Agora, a etapa é uma necessidade, às vezes não tem jeito. Agora, o problema, se você está na linha principal, na pista principal, e não sai dela, as etapas fazem parte do processo. É como subir essa escada. Tem os degraus, você tem que ir um por um. Agora, o rumo é o mesmo. Você não vai errar. Então, isso é a fase de transição. Agora, na fase de transição, a gente não pode ter ansiedade. Isso aí é ansiedade que você tem. A hora que dá vontade de largar tudo, não, vou fazer isso, acabou e deixo tudo. Nunca faça a coisa pelas metades. Agora, aquilo que eu falo, por exemplo, as pessoas que vêm para cá, quando ela resolve vir para cá, para ficar perto da fogueira, como eu falo, que esquenta mais, eu digo para elas: não deixe nada desfalcado de onde você está saindo. Você tem que estar saindo abençoando todo mundo. E a turma vai chorar a sua ausência. Esse aqui é o caminho, mas isso faz parte do serviço. Agora, o problema todo é o seguinte: desfalque. Se a pessoa ficar ansiosa, ela vai acabar fazendo desfalque. Vai faltar coisa. Ela vai deixar um buraco atrás. Isso não é bom. A pessoa tem que vir com tudo arrumadinho. Uma coisa muito séria: olha bem se, na hora que você está fazendo isso, se determinadas funções e encargos, não precisa de colocar alguém no seu lugar. Isso tudo aí a gente tem que ver. Agora você não, você é veterana, né? Você sabe tudo, não vem com essa. São muitos anos, você, a cabeça... Mas eu já me precipitei antes e paguei um precinho razoável. Agora eu quero fazer tudo bem certinho mesmo, porque não dá mais tempo de errar. A renovação na vida, às vezes, demora mesmo. Essas fases de transições exigem muita coisa da gente. Mas tudo é mudança de patamar. Isso é importante. Good luck para você. Oi. Em sindromologia, você cita a síndrome de burnout. Então, comenta como é que vocês fazem assim, para evitar, né, dos riscos do burnout, que é um risco das pessoas que trabalham com gente, né? Como é que vocês fazem? Como é que para manter o vigor energético? Como é que é? Adriana, o jeito de se manter isso, as reuniões técnicas, que era um espaço que nós criamos para discutir essas questões relacionadas ao agendamento, esse era um momento onde a gente trazia coisas nossas também. Então, olha, como é que foi a semana, como é que foi a quinzena, senti isso, senti aquilo, fiquei mais cansada, mais desmotivada. A gente, em alguns momentos, relacionava isso com o contexto da instituição, né, com o que estava acontecendo na instituição, ou às vezes com questões nossas mesmo. Sabe? Eu estou num momento que estou mais preocupada com outras coisas da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Hoje, essas reuniões, elas esvaziaram um pouco, porque saíram agendadoras, entraram agendadoras novas, a gente está numa fase de retomada, de reiniciação dessas atividades. Mas isso é mantido quando a gente para conversar. Então, por exemplo, a gente consegue já perceber. Quando eu estou no automático, né, que assim, estou cansada demais, então eu faço uma entrevista, o roteiro não deixa de ser um roteiro que me ajuda na assistência, mas eu estou lendo, recitando, eu estou preenchendo o cadastro de uma forma automática. Isso é um sinalizador para mim. Né? Então isso é um sinalizador, está acontecendo alguma coisa. Mas aí eu percebo também, o amparo não acopla, a assistência que eu presto, a qualidade da assistência que eu presto, ela é menor. Uma informação que eu poderia ter observado, que eu poderia ter tido a acuidade,
de registrar, de trazer isso para o contexto, para que possa auxiliar o evolucente, passa despercebido. Então, aí é um momento, o que está acontecendo? É só um momento de descanso mesmo, de trabalhar mais as energias, de se assimilar mais. Estou precisando dar uma parada, estou precisando cuidar de mim. Então, esse momento é o meu momento de fazer a consciencioterapia agora, então vou cuidar mais dos meus traços. Então, isso são sinalizadores. Mas essa formação contínua do agendador, esse espaço para discutir e para falar do seu trabalho, ele é importante. Por isso que a gente tem como meta agora retomar e intensificar. Aqui na exemplologia, você fala da questão de todas as modalidades de atendimento da OIC, do agendador consciencioterápico veterano. Você pode falar dessas modalidades? Então, nós, dentro do setor do agendamento, contempla o atendimento clínico, né, que aí, dentro desse atendimento clínico, existe o atendimento individual, existe o atendimento de grupo, existe o atendimento institucional, existe ainda, dentro desses atendimentos, o atendimento pontual, o atendimento intensivo, que é composto por 5 dias consecutivos de atendimento, o atendimento pontual, um único dia, e o atendimento regular. Mas existe também as atividades que são cursos, nós chamamos de cursos consciencioterápicos, e que não deixam de ser atendimento consciencioterápico, só que de uma outra forma, um outro nível de intervenção, num processo de grupo também. Então, esse agendador veterano é aquele que conhece todas as modalidades de atendimento, que consegue fazer. Por exemplo, é diferente uma abordagem, uma entrevista para um agendamento de um atendimento de individual, é diferente de uma entrevista para um atendimento de casal, né, onde eles estão... Isso. Um atendimento de grupo, onde é uma instituição que já traz lá a sua demanda. Tem todo um outro procedimento. Sinalética é diferente, a acuidade é diferente, a informação que você passa é diferente. E isso nos cursos também. Então, o veterano é aquele que consegue, que conhece todas essas atividades do OIC e que tem esse traquejo para lidar com essas informações, com esses procedimentos. A condição do tenepsismo, vocês colocam isso como pré-requisito? Como é que é? Isso ainda não é um pré-requisito, né? Ainda. Eu acho que isso tende a ser. Pela própria necessidade do trabalho. Não dá para a gente ignorar a necessidade da TENEPS, porque você está ali interagindo, assimilando, acoplando o tempo inteiro, né, com o evolucente, com as demandas da instituição ali. Então, essa necessidade de você terminar, às vezes, uma assistência que foi iniciada, e que isso acontece, às vezes, na prática da TENEPS. Isso foi, durante esse processo em que realizávamos essas reuniões, passou a ser sentido como uma necessidade do próprio agendador. Hoje ainda não é uma regra, não é uma pré-condição para que ele atue, mas é inevitável. Uma tendência, né? Tá certo, obrigada. E você acha que a TENEPS qualifica a ponto dele também ajudar no que a Adriana perguntou, de não entrar no burnout, de não adoecer, esse trabalho finalizado durante a TENEPS? Ele ajuda, mas eu penso que o que ajuda mais ainda, assim, além é o cuidado com a própria saúde, né? Assim, é o cuidado com ele mesmo. Se está em burnout, não está em burnout à toa. Então, por exemplo, como que vai ficar em burnout no momento em que ele está prestando assistência? Então, isso daí é um indicador. Tem alguma coisa que está errada, né? Não é só porque eu estou lidando com gente. É um trabalho estressante, você lida com patologias. Mas é um trabalho onde eu estou prestando assistência. Então, se tem alguma coisa que está estressando, que está incomodando, eu vou ver o que é. Se é ali mesmo no agendamento, se é naquele trabalho, eu vou ver o que está acontecendo comigo. Se é na minha vida fora, se é no meu trabalho fora, nas relações que eu estabeleço, nas coisas que eu dou continuidade, também tem a ver comigo. Então, eu vou cuidar e ver o que é. Entendeu? Também na 8ª linha, você fala assim: acuidade para identificar as necessidades e empregar ações assertivas no momento da assistência. Existem evolucientes e evolucientes, demandas diferentes, características diferentes, traços diferentes. Essa acuidade tem a ver com a capacidade que o agendador tem mesmo de
encaminhar, esse encaminhamento não é um encaminhamento generalizado, né? Quando a gente fala dos pilares ali da assistência, acolhimento, orientação e encaminhamento, esse encaminhamento é com base naquele evoluciente especificamente que está ali com você, que você está dando atenção, que você está orientando. Então, essa acuidade para encaminhar da melhor forma, ela faz parte. Então, às vezes, por exemplo, o flexibilizar um pouquinho com relação à falta. Vamos para alguém. Final de ano agora é muito comum acontecer. Você está em atendimento, vai viajar e aí, eu quero fazer reposição desse atendimento. E isso, num contexto consciencioterápico, administrativo mesmo da instituição, é muito complicado. Extrafisicamente falando também, porque tem todo um aparato assistencial envolvido nisso. Essa decisão em tese, o não trocar de horário, é em tese uma regra do OIC. Mas nisso, isso pode valer para a evoluciente Cátia ali naquele momento, pode não valer para a Adriana ali, que está num outro processo, que está num outro, enfim, tem um outro indicador em que então a gente vai tentar ver o que é possível fazer para poder adequar o seu horário, você fazer um atendimento, Isso. Ou alguém que liga, olha, estou precisando de um atendimento agora. Eu quero fazer aquele atendimento pontual. Esse atendimento pontual acontece às segundas-feiras à noite. Ele me liga na quarta. Não quero fazer um atendimento pontual. Essa cuidado para saber, olha, não dá, você vai esperar até segunda-feira? E em alguns momentos, não. É aquele momento. Então, tem todo um procedimento, né? É assim, gente, o agendador não vai resolver sozinho. Mas esse feeling, aí vou acionar a coordenação consciencioterápica, entrar em contato com o evoluciente X, está com uma necessidade diferenciada, acho que vale a pena a gente tentar. E aí tem todo um movimento. Então é isso que eu estou falando. Aqui na página 2, em fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, você fala a diferenciação entre o operador de telemarketing e o agendador consciencioterápico. Quais seriam as diferenças que você pensou aí? Olha, o que faz um operador de telemarketing? Ele vende um produto. A gente não vende consciencioterapia. Então, existe sim uma necessidade de divulgação do curso. Ainda existe essa necessidade da abordagem telefônica. Isso está me referindo aos cursos mesmo, né? Do ligado, falar de um curso. Mas ainda assim, eu estou falando de um curso que tem a ver com a saúde consciencial. Então, eu não estou vendendo um produto meramente, eu estou prestando uma assistência. E não é qualquer assistência, é uma assistência relacionada à saúde integral da consciência. Então, se eu pego por aqui mesmo, pela própria definição, um agendador consciencioterápico, é a CONSIM, homem e mulher, voluntário da Organização Internacional de Consciencioterapia, capacitada tecnicamente a atuar na função assistencial de acolhimento, isso em si já é um diferencial. Não é só uma ligação de telemarketing. Eu tenho uma função técnica ali que é diferenciada. Então, até a abordagem telefônica para falar de um curso, ela é uma abordagem assistencial. Então, eu posso ir para sentar lá e fazer uma ligação com esse foco para fazer um telemarketing. Não é a mesma coisa que eu sentar lá e dizer, eu sou um agendador consciencioterápico atuando no fechamento do trabalho do curso X. É diferente. A conexão que você tem com o amparo é diferente. A conexão que você consegue fazer com o próprio evoluciente é diferente. Entendeu? Professor, em relação à homossexualidade, o senhor diz que respeita a escolha de cada um. Mas eu não constato isso como uma escolha. Se fosse, eu teria conseguido escolher ser heterossexual. Eu considero isso como hipótese, pois ainda não vejo a possibilidade de alguém que sente atração pelo mesmo sexo simplesmente conseguir, de alguma forma, ter atração pelo outro, pois essa sensação está ligada ao instinto, algo ainda muito forte, natural, à condição intrafísica. Continuo com a pesquisa, mas gostaria de poder um dia entender, por exemplo, as causas da homossexualidade, como surge e quando começa a se manifestar na consciência. Companheiro, você tem só 19 anos, você é adolescente, você ainda vai ver muita coisa na sua vida. Nesse período, você está cheio de energia, etc. tal, e viu as coisas do jeito que é. Por exemplo, a primeira coisa que eu acho que você tem que estudar é o seguinte, tem um monte de homossexual que acabou sendo homossexual, há uma legião dele.
devido à má criação da mamãe. Como é que a sua mãe te criou? Você tem que afastar essa hipótese. Antigamente, por exemplo, mesmo na minha época, em 1930, as mães às vezes criavam tudo, o menino e a menina, com os camisolões, para não sujar a roupa, para ficar mais fácil. Lá em Minas Gerais isso era comum. Outra coisa, tem aquela mãe que queria ter uma menina. Nasce um menino, ela começa vamos dizer, a produzir aquela criança, um menino, como se fosse uma garota. Isso tudo leva a pessoa para outro lugar. Outra coisa, aquele menino também que nasce no meio de uma porção de meninas, e ele é um pouco tímido, por ser às vezes o menor, uma condição qualquer, ele tem uma tendência para aumentar a feminilidade dele. É o que se chamava antigamente efeminado. Hoje eles não estão usando muito isso. Agora, então, eu acho que você tem que estudar tudo isso. Há homossexuais e homossexuais. Há heterossexuais e heterossexuais. São muitos tipos que a gente tem que ver. Uma outra coisa, eu já tive várias pessoas que me procuraram desde lá de Uberaba, isso há 60 anos que eu já vi casos igual a esse, da pessoa que queria deixar aquela tendência homossexual que eu tinha assumido. A gente às vezes ajuda, dá uma opinião, o que é, para a pessoa fazer o melhor, para ela se sentir melhor. Por quê? A primeira coisa que eu sempre recomendo é o seguinte: a gente não deve fazer aquilo que a gente não gosta. Seja no processo social, seja na profissão, seja o que for. Porque a gente já tem o que a gente quer. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu mesmo digo e sempre falo de propósito o seguinte: uma pessoa está com uma profissão que ela não gosta. Então o ideal é ela passar mal, vai viver debaixo da ponte ou do viaduto durante aí uns meses, depois ela fica livre daquilo. Agora a pessoa fica lá, contrariada, criando um ambiente tudo negativo em torno dela, devido à profissão que ela exerce. Isso é tolice. A pessoa tem que mudar. Então a mesma coisa sobre esse processo de heterossexualidade. Se você se sente bem com a homossexualidade, vá em frente, vê o que você faz. Agora, olha bem o problema, como é que é. Veja bem o processo, que toda sexualidade é o que eu chamo de sexomática. A pessoa tem que estudar bem para não criar problema, desvios, doenças e processos com isso aí. Abra o olho dentro dessa situação, mas vamos estudar. Você está certo em querer estudar. Está tudo certo. Isso é muito bom. Vamos em frente. É assim que a gente entende as coisas. Professor, no verbete do DAC, favor de expandir. Complemento, terceira linha. Na AutoFIEX, descortinamos a semiconsciencialidade. Semiconsciencialidade é o seguinte: é quando a consciência aqui, que é a consciência humana, ela começa a funcionar também como consciência extrafísica. Na AutoFIEX, a pessoa começa a funcionar fora do corpo. Ela então se projeta e tem um local, que é um bolsão extrafísico, que ela atende os outros. Então isso é o descortino da semiconsciencialidade, sem dúvida alguma, do ponto de vista teórico e prático. Agora, outra coisa, adendo quarta linha. Maior alívio evolutivo está na paracultura multinacional. A paracultura multinacional é a parapercepciologia, é a pessoa estudar o problema da sua condição multidimensional. Então, são as parapercepções da pessoa. Isso aí dá um alívio evolutivo, isso aí melhora a pessoa. É assim que a pessoa chega naquilo que nós chamamos de imperturbabilidade, que é o processo da equilibriologia íntima. A pessoa diminui, então, os conflitos que ela tem. Ela fica, então, dentro da inconflitividade. Isso é feito através do parapsiquismo. Eu acho muito difícil a pessoa conseguir ficar com inteiro equilíbrio nessa vida sem perceber o que se passa nas outras dimensões. Para isso, ela precisa de desenvolver a paraperceptibilidade. Esse é o motivo que nós temos vários laboratórios, cursos especializados, tudo para melhorar a pessoa, que seja casca grossa para a psique, para ela ficar mais refinada no domínio das energias e dos fenômenos para a psique. Então, ela alcançar, por exemplo, uma ideia do que quer dizer uma pangrafia, que é uma reunião de vários fenômenos simultaneamente, e todas as consequências, os efeitos que derivam disso aí. Então é muito importante também esse estudo por esse aspecto.
Aqui ainda em fatologia, na página 2, o último, o programa para a formação do agendador. Você pode comentar? Essa ainda é uma meta, né? A gente tem hoje no AIC, quem quer ser consciencioterapeuta passa, né, pelo programa de formação para consciencioterapeuta, né? Vocês passam por um curso. Então, esse programa de formação para agendador, nós tivemos já em anos anteriores atividades de curso, de treinamento, de algumas técnicas, mas isso em si ainda não é um programa de formação. O que a gente pleiteia é ter curso mesmo, formação para o agendador, com começo, meio e fim, tratar de temas específicos do agendamento, dar uma cara, dar uma formação mais técnica para esse agendador. E a partir daí, que as pessoas reconheçam no AIC outras opções de assistência que não seja só o atuar como consciencioterapeuta. Entendeu? Existem outras áreas afins relacionadas que também assistem, que também lidam com evoluciente e que também são assistenciais. Então, formação para o agendador, essa é uma meta. E para quem tem interesse em ser agendador, consciência terápica, quais seriam os passos que a pessoa precisa dar? Olha, o primeiro contato é o contato com o voluntariado. Agora, voluntariado@oic.org. Tem alguém do voluntariado aí? É isso. voluntários@oic.org.br, e a partir daí a equipe de voluntários vai entrar em contato, vai fazer entrevista, mas acho que a Flávia pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Sim, queria até parabenizar a Silvana, né, pelo verbete. O agendamento ele é uma área específica, né, de voluntariado dentro da OIC, e tem uma série de questões, como a Silvana colocou aqui, de perfil e tudo, né? Mas se a pessoa tiver interesse inclusive em desenvolver outras especialidades dentro da consciencioterapia, né, que é uma grande finalidade também da OIC, né, que tenham outras atuações que não sejam só atendimento consciencioterápico, né, que é exclusivo para os consciencioterapeutas. Faça contato com a gente, o e-mail, como a Silvana falou, voluntários@oic.org.br. Ok? Obrigada, Flávia. Silvana? Oi. Aqui. Uma vez mais. Na página 1, lá embaixo, a última linha, em fatologia. Você trouxe para nós o lava-jato inicial, antes do atendimento consciencioterápico. É o agendador que tem o primeiro contato com o evolucente. Então, esse lava-jato diz respeito. O agendador, o evolucente, às vezes chegou com aquele padrão de ansiedade, né, de medo, enfim, de preocupação com relação ao que vai acontecer. Quando ele chega para o atendimento, passou pelo agendamento, passou pela entrevista, desassediou, fez o desassédio inicial ali para conseguir concretizar a chegada dele, ele já chega para os atendimentos mais sereno, mais tranquilo, mais convicto do que ele quer fazer. Então, esse lava-jato que eu estou dizendo é o banho energético ali na hora mesmo, é o lava-jato mesmo, o desassédio inicial do evoluciente para conseguir chegar para os atendimentos, para conseguir chegar para os cursos consciencioterápicos. Isso muitas vezes, então, acontece na hora que ele está conversando com você. Na hora que você está estabelecendo o primeiro contato por telefone, já estaria acontecendo esse primeiro lava-jato. Isso. Tá. E às vezes na própria entrevista, né? Que a entrevista é uma consequência, é um procedimento posterior, não sempre é nesse primeiro contato. Né? Então, mas esse primeiro já é. Ligou, quero fazer atendimento, que eu estou explicando, olha, existe a possibilidade de ser atendido. Isso em si já é esse primeiro lava-jato do evolucente. Né? Obrigada. Professor Valdo, uma perguntinha no seu verbete. Uma dúvida aqui na página 7, na 6ª linha. O senhor trouxe aqui no verbete uma frase que começa assim: só existe sabedoria na generosidade. A minha pergunta é se nessa frase o senhor considera a aplicabilidade efetiva da inteligência evolutiva, por isso a generosidade? O seguinte, uma pessoa que não é generosa não é inteligente. O senhor falou só existe aí. Só existe. Só existe inteligência com generosidade. Isso é a minha opinião. Tá. E eu reafirmo isso. Uma pessoa que não é generosa não é inteligente. Me perdoa, mas não é. Outra coisa, tem bicho subhumano que é generoso. A cachorro, por exemplo, toma conta de gato. A gato toma conta de cachorrinho. Isso é generosidade. Agora, pelo instinto, se existe generosidade, então, se a pessoa é inteligente, aí é que ela tem que ser generosa mesmo. É óbvio. Agora, veja,
isso que eu estou colocando no dicionário. Estou pondo uma opção de coisa para a pessoa pensar taxativa. Essa aí é terrível. Mas veja, tem lógica? Sim. Pondera bem, tem lógica. Quer dizer que a inteligência, na realidade, além do acúmulo uma de pessoa, por conhecimentos, exemplo, entra na... que o povo tudo acha que ela é super inteligente. Você vai ver, ela tem uma rareza total, é mão de vaca. Ela é inteligente de modo algum. Ela não é generosa, ela não tem ideia do que é a mega fraternidade. Ela não sabe conviver com os outros. É inteligente? Para ela, né? Ela acha que é, mas não é. Então, a inteligência é quando a pessoa já tem uma noção cosmoética de sentimento elevado do mental soma. É isso que eu considero inteligência apurada. O mais não, é tapiação. Ainda tem muita ignorância atrás de tudo isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que não é generosa, ela não faz assistência. Ela não convive com os outros. Ela não tem ideia do que é fraternidade. Tem lógica? Total. Agora, eu não vejo outra saída. Arranja defesa para isso aí. Arranja argumento para essa história. Não tem. Por aí. Tem jeito. Agora, nós temos que ser e ver a vida assim. Isso é que eu chamo de esclarecimento. Não podemos estar tapeando ou ficar no meio termo da situação. Isso seria tacon, é consolação, tapiação. Consolo, no caso aí, para muita gente, é tapiação. Sim. Isso não resolve. Vamos ajudar a pessoa. Não é só perdoar, não. Vamos ajudar, atender, acolher, fazer o que a gente pode. Aí a gente explica o que está certo, o que está errado, o que a gente acha. Verdade relativa de ponta. Outra coisa, vamos fazer experiência, que é o processo do princípio da descrença. Bacana. É claro? Silvana, ali na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, você fala as cargas energéticas recebidas no primeiro contato do evoluciente com a OIC. Eu não sei se já foi falado, mas você poderia correlacionar esse item com o mito da imunidade do assistente? Posso sim, não foi falado ainda não. Essa carga energética, assim, eu falei agora, ainda há pouco, um exemplo para a Fabiana, a questão do lava-jato e do padrão de energético diferenciados que a gente recebe, que a gente atua nesse primeiro contato com o evoluciente. Se a gente não estiver preparada para discernir, para perceber que isso é um padrão dele, que é necessário de alguma forma, em algum momento, o acoplamento com aquele padrão para que você consiga assistir, mas que não necessariamente você tem que ficar naquele padrão até para continuar fazendo seu trabalho assistencial. Se o agendador tiver isso em mente o tempo inteiro, ele consegue fazer essa desassimilação e consegue sim estabelecer essa relação com o que você disse, com o que você colocou agora. Então, eu tenho que estar atenta a esse padrão energético que o evoluciente traz, que é dele, que tem a ver com o contexto dele, mas eu tenho que estar atenta também ao meu padrão e à necessidade que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho comigo mesmo de me manter saudável. É um mito, sim, de fato, que o assistente não adoece. Então, porque eu estou amparada, não é isso. A gente tem que estar cuidando o tempo inteiro, você tem que estar fazendo o EV o tempo inteiro, tem que estar atento às percepções, à sinalética parapsíquica que você tem, ao mal-estar que teve. Então, isso são cuidados que a gente precisa ter nesse trabalho, nessa interação com o evoluciente. Respondeu? Tá bom, obrigada. E o contrário, uma carga energética positiva dos amparadores para que ele fique um pouco mais rígido, assim, vamos dizer, energeticamente, para aquele atendimento, para aquela entrevista. A gente recebe sim, mas se houver uma disponibilidade, se houver um abertismo, se houver um nível de abertismo do agendador para isso. Depende da forma como ele entra para essa entrevista, se ele vai ciente de que ele está indo fazer um trabalho, está fazendo um trabalho assistencial, de que ele está acolhendo o evoluciente, de que o trabalho dele ali, a função dele ali, pode ser melhor realizada em conexão com o amparo, essa carga energética, essa sustentação, esse amparo que a gente recebe também, ele vem. Mas ele pode entrar de uma forma
banalizando, eu vou só preencher o cadastro, eu vou só colher as informações necessárias. E aí, essa conexão com esse amparo, com esse respaldo de amparo, dificulta, fica mais difícil o processo. Silvana, Flávia aqui atrás de você. Não sei se você já comentou um pouco da tua experiência. O que você acha que foram os principais aprendizados que você teve na função de agendadora consciência terápica? Olha, eu penso que é a necessidade do agendador manter a sua autoconsciencioterapia constantemente. O agendamento é um espaço muito rico para o agendador se autoperceber, fazer a sua conscienciometria, fazer a sua autoconsciencioterapia. A gente interage o tempo inteiro com perfis diferentes, com personalidades diferentes. Então, é um espaço para você treinar o seu autoconhecimento, as suas autopercepções, a identificar as suas próprias patologias, para aplicar o que a gente aprende na consciencioterapia. Você está ajudando tanto o evoluciente, falando lá olha, você explica o que é a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação. Então, essa interação constante, diária praticamente do agendador com isso, a mim, pelo menos, é o principal resultado. Então, essa possibilidade de eu aplicar isso o tempo inteiro comigo foi o principal. Reconhecer essa função como uma função assistencial, como uma função que não é qualquer pessoa gabaritada a fazer esse trabalho, né? A gente tem quantos? Hoje nós somos uma equipe agora, com a chegada das novas agendadoras, são 9 agendadoras aqui em Foz, né? Quantas pessoas a gente tem no mundo hoje? Quantas pessoas conseguem hoje ser aptas a atuar nessa função? Então, o reconhecimento desse gabarito, enquanto ficha evolutiva, porque isso é mérito, né? Não é para qualquer um estar ali, isso é positivo. Reconhecer esse espaço como um espaço para eu auxiliar o outro, para eu assistir o outro e me autoassistir o tempo inteiro, também é. Respondeu a sua pergunta? Alô? Quando coloca essa questão, só existe sabedoria na generosidade, quando está se colocando a generosidade, é um fator do bem, ou um discurso do bem. Qual que é a diferença entre o discurso do bem, que a gente vem procurando aprender na humanidade há muito tempo, em diversas escolas? É o discurso do bem que não tem a parte pri. Que não puxa a brasa para a sardinha da pessoa. O discurso da fraternidade é o discurso do bem, mas é universalista. O que falta é o universalismo. Então, se a pessoa é da política, mas é fanática por um partido, virou partido, não é todo mundo. Isso não é humanidade, é partido, é um pedaço. Outra coisa, se era de uma religião, religião é aceita, é um pedaço. Então, veja, pessoa que é de religião, ela está numa seita, ela está num partido, ela não tem universalismo, ela não tem noção do que é o amor real. Por quê? Então, ela só ama determinado tipo. Não, a gente tem que amar os bichos, as árvores, entendeu? As pessoas de modo geral. Então, como se dá isso na prática? Na prática é você vivenciar isso. Por isso que é difícil. Então, a prática a maioria dos seres humanos ainda tem muito primata no meio. É uma macacada. Por quê? Porque não tem essa noção da generosidade. Então, mas isso começa em cada pessoa. Hein? Isso começa a partir de cada pessoa. Da pessoa. Não é só começa, não. Começa a cada na pessoa. Cada um aqui tem um destino especial no meio de todo mundo. Mas o seu destino você responde por você. Sua ficha evolutiva, ela é pessoalíssima. É só sua.
Então o a gente saldo não, é seu. mas então o a gente não esforço pode é seu. dizer que o bem, ou a Sim. generosidade, ou a prática do bem, a gente não pode dizer para o outro o que é. Não pode dizer sim, é o que eu estou falando. Eu estou falando, o melhor bem que tem é universalista. É aquele da fraternidade universal. Nada de fazer parte-pri. Parte-pri é você estar puxando o braço para a sua sardinha. Tem que ser como eu quero. É aqui desse jeito. Isso é partido. É errado. Isso é egoísmo. Isso é egão. Mate o seu egão e entre, dilua-se na humanidade. Esse é que é o caminho. Não há sabedoria sem isso. Então, por exemplo, não pode ter sabedoria uma pessoa que não é generosa. O mão de vaca, o miserê, o avarento, a avarícia, a avareza. A pessoa não é, ela não é sábia, ela é burra. Burra, burralda e burrilda, é assim que nós chamamos. Sim, mas então... Por quê? Ela então a está nossa presa ciência a uma coleção assim, de dinheiro. as nossas Dinheiro ela vai escolas deixar são tudo assim. aqui. O que é? Então a nossa ciência... É tudo furado a ciência. Não, mas então a ciência, a religião, uma escola, uma instituição... Tudo furado. Não, então, mas... Nós vivemos uma sociedade intrafísica patológica. Você vive no hospitalão. Você está numa enfermaria, chefe. Eu sei. Acorda. Seja pelo menos enfermeiro nessa enfermaria, não seja doente. Já é alguma coisa, você já vai ajudar o mundo. É o que eu estou tentando fazer a minha vida inteira. É por isso que eu entrei na odontologia, depois na medicina, fiz curso até no Japão, para poder ajudar os outros dentro da área da saúde. Porque é hospitalão. E outra coisa, dou aula, porque a aula é a maior terapia. É através de quê? Do esclarecimento. Mas como que a gente vem errando tanto na humanidade, mesmo querendo praticar o bem, a gente era pior. Vamos dizer, eu quero praticar o bem com você, certo. Com ela. Então eu decidi, e o meu bem é o bem para vocês. Mas certo. Como que ele pode às vezes também não ser o bem para vocês? Aí é a sua ignorância. Você pergunta para você, começa a pesquisar, por isso que a gente tem que estudar. Quanto mais você estudar, melhor para todo mundo. Quem vai lucrar com o estudo em primeiro lugar é você. Então pensa bem. Outra coisa, não existe assistência só de um lado, existe os dois lados. Quando você assiste, você é o primeiro a ser assistido. Quem lucra mais é você. Então veja, o cara que não tem generosidade, vamos voltar aí ao princípio básico. Ele é burro, ele não tem sabedoria nenhuma. Por quê? Não está se ajudando. Isso é autocorrupção, é autoassédio, é ignorância total. Como é que é? A capítulo. Negócio? Você entendeu? Agora, não fique desesperado com a humanidade, nem com a sociedade humana, não, por favor. Não é assim. Você tem que olhar e vamos regaçar as mangas para ajudar o povo. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Que a sociedade é patológica, é. Agora, por quê? Porque o hospital está na frente da escola. Nós temos que fazer mais escola. Esse é um caminho. Você está entendendo? Os governos, por exemplo, o que está faltando no Brasil? É educação, é escola. Eles não dão, por isso que é que tem mensalão da vida, ladrões de todo jeito no meio do governo, autoridades, ladrões, quer dizer, uma coisa horrível. O negócio da máfia, aqui é a mesma coisa da Itália, na época que a máfia estava mandando em tudo, nós estamos ainda nisso. Então a gente tem que estudar bastante para sair dessa caverna de lontra, caverna de lobo, você está entendendo? Começar a ver que o mundo é maior do que isso. Vamos entrar na fraternidade, cerrar as cortinas, de cerrar o negócio do acobertamento. Outra coisa, acabar com a mordaça. Tem que falar, vamos debater o processo. O que é que nós temos aqui? Isso aqui é uma tribuna de debate. É um local de debate. Quem tiver mais noção lógica, engole o resto. Esse é o caminho. Agora precisa haver discussão. O Brasil está cheio de gente covarde, pusilânime, que tira o corpo fora. Nós passamos aí uma boa temporada, não tinha nem oposição ao governo, nem nada. Todo mundo adere. Então eles falam que é a faixa aliada, é a aula aliada, e não sei o que é, tudo os aliados, que as duas partidas, tudo vão para o governo. E não há oposição, isso está tudo errado.
Você entende? Agora, tudo isso ainda fala uma coisa melhor. Nós estamos caminhando para o Estado Mundial. Eu não sei quando é isso, daqui uns milênios, nós vamos chegar no Estado Mundial. Onde vai ter um colegiado que vai dirigir a terra toda, com os negócios todos, todo mundo assentado, com um problema que não vai ter mais vacilão tomando conta da jurisprudência. Apareceu a lei, na mesma hora é cumprida, vê direitinho. Aqui no Brasil, um monte de lei, só fica no papel, ninguém cumpre, leva tudo de qualquer maneira. Agora a coisa, vamos ver se melhora. Viva a presidenta Dilma Rousseff, viva o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Quem sabe que esses são os corifeus, os pioneiros, os paladinos, os ídolos, os líderes que vão melhorar essas coisas. Muita energia para esse povo. Viva o Brasil! Eu achei muito bacana ainda na página 1, a tua penúltima colocação aqui em fatologia, quando você traz o fortalecimento do agendador para lidar com os diferentes tipos de patologia sem adoecer. Isso é um aprendizado, né? Bem interessante. Quer dizer, a pessoa vai... É como se fosse um mitridatismo, né? Não sei se você gostaria de falar um pouquinho mais a respeito. Eu acho que a primeira coisa assim, é não entrar de forma ingênua no processo da assistência, principalmente nesse espaço que é a OIC. Então não dá. E isso não é só para o agendador, não. Qualquer voluntário daquela instituição está num hospital multidimensional. Então precisa ter estar um pouco mais atento às interações que ele vai estabelecer. Por outro lado, tem também a necessidade de se autocuidar, de se auto-observar o tempo inteiro também, entendeu, Fabiana? Então é assim, é estar atento ao espaço onde está, é estar atento consigo, estar atento à sinalética, por exemplo, a usar, não é usar no bom sentido, é usar o outro como espelho, né? Então assim, esse evoluciente tem tal patologia. Então, por exemplo, tem algo que me incomoda, eu fui fazer uma entrevista, eu fiquei irritado com alguma postura X daquele evoluciente, né? É uma patologia dele, né? Por exemplo, foi mais agressivo. Naquele momento, o contexto dele, é a patologia dele. Mas se isso está me incomodando, tem alguma coisa em mim que eu preciso cuidar. Então, se eu estou o tempo inteiro preocupada, de fato, com a minha saúde, com a saúde do outro, isso me ajuda a me fortalecer. Mas isso está disposta realmente a reciclar, está disposta realmente a se cuidar, está disposta realmente a se olhar. Né? O agendador ele pode estar lá fazendo o trabalho dele, adoecer e nem se dá conta de que adoeceu. Associa, né? Não fala associação. Muito interessante isso. Um processo de reciclagem, uma oportunidade muito boa. Muito rica. Que é aqui na página 2 a neossinapsologia, né? As neossinapses construídas a partir do exercício constante de autoconsciencioterapia na interação com os diferentes perfis de evolucientes. Isso, é um aprendizado constante, né? É isso mesmo. E tem uma curiosidade, Sil. Quando a pessoa liga para vocês, né, então ela conversa com o agendador X. Depois, quando ela volta a entrar em contato, ela mantém sempre com a mesma pessoa ou... Não necessariamente. Porque a gente acessa os e-mails, atende o telefone. Por exemplo, você pode ligar para o telefone que geralmente fica comigo, que é o 921-6566. Não sou eu que vou atender. Isso não quer dizer que quem vai fazer a entrevista, quem vai dar continuidade é o mesmo agendador. Porque vai depender dos seus horários, vai depender do horário que o agendador disponibiliza. Né? Então, não necessariamente. Mas essa troca de informações entre os agendadores existe. Olha, a Fabiana entrou em contato, quer fazer um atendimento pontual. Né? Então, existe um contato entre a gente. Antes,
a entrevista em si, o que é dito na entrevista para aquele agendador, é aquele agendador que tem acesso, né? Então, não existe uma troca com relação a isso. Mas não necessariamente é o mesmo agendador do primeiro contato que faz a entrevista. Vana, você podia falar um pouquinho da ciclologia? Como é que acontece esse ciclo? Quais são as pessoas que ficam envolvidas com ele? Como é que é, Patrícia? Não entendi. Ciclologia. Qual? Todos eles, é isso? Você falar como acontece o ciclo e quais são os profissionais que ficam envolvidos, né? Então vamos começar por cá. O ciclo, pré-agendamento, entrevista de anamnese, prontuário do evolucente. Isso o pré-agendamento esse primeiro contato que a evolucente faz, buscando a primeira informação a respeito do horário, a respeito do tipo de consciencioterapia que quer fazer, a respeito das modalidades de atendimento. A entrevista de anamnese em si é a entrevista consciencioterápica. Esse é o momento onde a gente vai colher informações. Tem um cadastro, você já fez, já deve conhecer. Tem uma série de informações que são úteis para o atendimento consciencioterápico. Informações referentes a dados sociais, de saúde, do histórico consciencioterápico da pessoa. São essas as informações que constituem o prontuário do evoluciente. Esse prontuário ele é disponibilizado para os consciencioterapeutas. Você terminou seu ciclo consciencioterápico, terminou os seus atendimentos, esse prontuário é arquivado, voltando numa outra situação, sendo necessária uma outra intervenção, é esse mesmo prontuário, né, com o seu número, com o seu registro, com o seu cadastro, que vai ser disponibilizado para os consciencioterapeutas. Então, isso em si é um ciclo de trabalho do agendamento. Para o agendamento, termina, né, em tese, entre aspas, né, na realidade, quando ele termina o prontuário, quando ele insere os dados desse evoluciente no status geral da OIC. Esse status geral num computador mesmo, onde a gente tem nome, telefone, endereço de todos os evolucientes que já foram atendidos pela OIC. E é isso que gera o número do seu registro, é isso que gera o número do seu prontuário. Então, são os cuidados administrativos com relação a isso. E o ciclo contínuo de trabalho, pré-assistência, assistência e pós-assistência. O fato do evoluciente ter entrado em atendimento não quer dizer que terminou o trabalho do agendamento. Então, durante o processo que ele está em atendimento, em alguns momentos ele é solicitada a intervenção do agendador. Pós-assistência, ainda é solicitado a intervenção do agendador. Então, isso é um outro ciclo que conduz o trabalho. Não sei se era isso a sua dúvida? Escuta, Silvana, nós esperamos de você mais uma série de verbetes, isso é ótimo. E tem muita coisa da OIC que precisa ser explicitada aí para o público, é muito importante. Contamos com você. E a turma vai ajudar aí, aquilo que precisar. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 48 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Mara, Congresso TENEPS, AMI, 40 manobras, Daiane, Escola do Parapsiquismo, Alexandre, Aplicação da Inversão Existencial e Juliano, SP2. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia está esperando você, tertuliano e teletertuliano, que ainda não é amigo, que ainda não participa deste programa. Esse programa é a sustentação, é o sustentáculo financeiro do tertuliário, do holociclo e do holoteca, ou seja, toda a produção de enciclopédia da Conscienciologia, essas mega estruturas de produção. E para quem renovar ou aderir ao programa agora no mês de novembro, a gente vai estar sorteando no final do ano uma máquina fotográfica muito bacana, muito incrementada. E também para todos os amigos em dia, 2 vagas, estaremos sorteando também 2 vagas no balanço existencial que acontece em fevereiro aqui em Foz. E uma vaga também no curso Assistência de Destino. Então, está imperdível. A hora é agora, dezembro, de se tornar amigo ou de renovar a sua assinatura. É só ligar para o CAEC ou passar na recepção aqui do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos a participarem do 1º Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que ocorrerá de 17 a 20 de dezembro no Discernimento aqui em Foz do Iguaçu. E aqueles que não puderem estar presentes poderão participar também do Congresso de forma online, pela internet.
Informações e inscrições no telefone 45 35 25 2652 e e-mail caec@caec.org. Olá, aproveite o final do ano para vir à Foz do Iguaçu treinar as suas energias no curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso sem pré-requisitos, são 4 dias em que trabalhamos as energias, dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro, sob orientação do professor Mário Oliveira. Nós vamos treinando as manobras básicas em exercícios, sempre dinâmicas interassistenciais, e ao fim de cada exercício abre-se um espaço de debate que pode ser tirado as dúvidas. Então fica tudo em cima do lance. Aplicou, teve uma percepção, já pode trazer a sua dúvida para o campo, e o professor Mário estará lá para esclarecer. Esse é um curso em parceria com o CAEC, as inscrições são feitas na recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Olá, boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los a participarem da 3ª turma da Escola de Parapsiquismo que ocorre aqui no CAEC. Então, quem não conhece esse curso, na verdade, ele é um programa que contempla uma série de atividades que são realizadas ao longo de um ano. Dentre essas atividades, 3 delas ocorrem aqui em Foz, que são 3 módulos. O primeiro acontece em janeiro, depois outro módulo em julho e o último em dezembro. Cada um desses módulos tem 5 dias de duração e são realizadas uma série de atividades práticas, condicionamentos energéticos, campos de energia, entrevistas com EPICOM, com o intuito de ajudar o participante a desenvolver hábitos sadios e rotinas úteis no sentido do desenvolvimento do parapsiquismo. Então, quem tiver interesse, basta entrar em contato aí com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. A técnica da inversão existencial é uma forma da pessoa, desde cedo, desde a juventude, cumprir a programação existencial dela. Então, para quem está aí fazendo os cursos, né, chegando na Conscienciologia, está interessado em conhecer um pouco mais sobre essa técnica, talvez entrar no Greenvex, está aí uma oportunidade, né, de vir à Foz do Iguaçu, conhecer aqui, né, o CAEC, assistir as tertúlias, mini-tertúlias e também fazer o curso Aplicação da Invex. É um curso bem prático, né, voltado a pessoa começar de fato a aplicar a Invex no seu caso pessoal. Quer dizer, a Invex ela é uma técnica geral, mas cada pessoa aplica diferente. Então, esse curso vai acontecer dos dias 24 a 27 de janeiro e vai ser na sala da ACIP, no Discernimento. Quem quiser mais informações, pode mandar um e-mail para cursos@acinvex.org. Obrigado. Olá a todos. Gostaria de fazer um convite especial hoje para o ECP2 que ocorrerá em Foz do Iguaçu nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2012. Por que um convite especial? Porque esse ECP2 ele serve como pré-evento para a confraternização de todas as ICs e também como ano comemorativo de Jubileu de Prata do IIPC. O IIPC no ano de 2013 está completando 25 anos. O EPICOM, o professor EPICOM desse ECP2 será o professor Hernande Leite. A todos os interessados que quiserem realizar suas inscrições, elas estão sendo finalizadas essa semana. E como contato, nós deixamos o e-mail ecp2@iipc.org ou o telefone 045 2102 1448. Obrigado. O verbete da manhã, Síndrome do Príncipe Tirano, especialidade para patologia. Autor, professor Frederico Falcão. Obrigada, boa tarde a todos.